E salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Sai cachorra, fica me lambendo. Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. E como vocês viram aí, família, o título do vídeo de hoje é esse: Lilith, a mãe dos demônios, foi a primeira mulher de Adão? Então fica até o final para vocês entenderem se essa história é verdade ou se não é. Eu vou explicar para vocês por que algumas pessoas, até mesmo séries ou filmes, falam que Lilith, a mãe dos demônios, foi a primeira mulher de Adão. Ou seja, antes de Eva, Deus tinha criado uma mulher antes para ser a esposa de Adão. E eu vou explicar isso para vocês. Bom, o que me chamou a atenção para trazer esse estudo para vocês, falar se é verdade, se não é, para trazer esse conteúdo sobre esse tema aqui no canal. Rapaziada, eu e a Ana, nós assistimos muito Netflix, essas séries que tem demônios, bruxos. A gente gosta bastante dessas séries, desses tipos de série. E duas séries que a gente assistiu falou que Lilith foi a primeira mulher de Adão. E eu e a Ana ficou no pensamento, caramba, se uma série só tá bom, que foi a Shadowhunters. Mas agora a segunda série falando a mesma coisa, será se é verdade? Então isso me chamou a atenção. A segunda série foi Lucifer. Isso me chamou a atenção porque na quarta temporada a série de Lucifer chega a Eva e todo mundo fica em cima da Eva, que não sei o que lá. E quando a Eva chega, ela se faz amizade com a Mazink, que é um demônio feminino, né? Que ela veio do inferno junto com o Lúcifer para tirar férias, e é uma história toda. E aí tem uma parte que fala que a Eva, ela saiu do céu porque ela não aguentava mais ser casada com Adão. Aí ela veio para a terra e queria curtir na terra, queria voltar com Lúcifer porque foi o seu primeiro amor. É uma história muito louca. Eu não vou dar spoiler para quem está assistindo, mas é isso aí. Então, na série fala que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Em Shadowhunter é a mesma coisa. Então eu vou explicar para vocês se realmente ela foi a primeira esposa. O mito da Lilith foi criado pelos babilônicos, porque na Babilônia existia uma deusa cruel que tinha um nome parecido e alguma coisa assim. Só que a história que eu pesquisei, e ela não está na Bíblia, mas eu pesquisei e a história diz que é o seguinte: Lilith, ela foi criada do pó, igual a Adão. Ou seja, Deus criou os dois, Lilith e Adão, do pó da terra. E o que acontece? Deus, ele deu o mandamento de que o homem, ele deve ser o cabeça da sua casa. Ou seja, logo, Lilith, ela não aceitava ser submissa a Adão, servir a Adão, entendeu? Ela não aceitava que Adão fosse mais que ela, porque os dois foram criados do pó da terra. Então, eles foram criados da mesma matéria. Então, ela não queria servir Adão. Ela queria ter os mesmos direitos que Adão, porque ela falava que ninguém era melhor do que o outro, até porque os dois foram criados da mesma matéria. E aí, história vai, história vem, eu fui pesquisando e disse que Lilith, por ela não aceitar isso, ela sai do jardim do Éden. Ou seja, ela não aceitou e ela pegou as suas coisas, que não tinha nada, e saiu do jardim, deixando o seu marido Adão. Só que aí a história diz que Deus enviou 3 anjos para ir atrás de Lilith, ou seja, da esposa de Adão, e convencer ela a voltar ao jardim e se submeter a Adão, a servir a Adão e ficar junto com ele. Só que ela não aceitou. Por isso ela foi gerada um demônio, porque algumas outras histórias que eu pesquisei diz que quando ela não quis voltar para o jardim, ela ficou vagando pela terra e aí foi se relacionando com demônios e ela virou a mãe dos demônios, como diz as séries e os filmes, a mãe de toda a maldade, rainha do inferno, todas essas coisas, rapaziada. Então, Deus fez Adão se deitar no sono, como a história que todos conhecem. Deus fez Adão deitar-se em um sono profundo, arrancou uma de suas costelas e criando Eva através de uma costela que foi arrancada.
Ou seja, agora sim, Eva, ela aceitava ser submissa a Adão porque ela foi gerada a partir de um membro dele. Então, essa é a história, isso não passa de um mito, porque a Bíblia não fala, não relata acerca de Lilith. Eu dei uma pesquisada e o que acontece, rapaziada? A Bíblia, ela tem os apócrifos. Mas, Gabriel, o que é apócrifos? Explica pra mim. Apócrifos são alguns livros que foram tirados da Bíblia. Ou seja, o livro de Maria Madalena, livro de Tomé, livro de Enoque. Foram tirados diversos livros da Bíblia. Então, esses livros que foram tirados é chamados de apócrifos. E a Bíblia foi se atualizando. Como nós sabemos, hoje em dia tem Bíblia atualizada, Bíblia grega, Bíblia judaica. Então, nos antigos passados, aí nos anos passados, não vou lembrar a data, mas eu sei que é bem antes de Cristo, ou depois de Cristo. Acho que foi depois de Cristo. Então, nos tempos aí passados, anos passados, nem fazíamos ideia de como seria hoje em dia. Não. Nos tempos passados, família, bem nos tempos passados, a Bíblia ela sofreu diversas alterações. Como assim, Gabriel, alterações? Então a Bíblia ela é falsa, a Bíblia é enganosa, a Bíblia ela não é verdadeira. Por que ela sofreu alterações? Eu vou explicar para vocês. Não é que ela sofreu alterações, ou seja, nos anos passados o cego foi curado e nos anos de hoje não tem cego, ninguém foi curado. Não é isso. A Bíblia ela sofreu diversas traduções, ou seja, ela veio em grego, aí foi traduzida para latim, aí do latim foi traduzida para português e assim foi. Então, essas foram as alterações que aconteceram. Por exemplo, se uma palavra estava escrita em grego, quando ela é traduzida para o latim, muda o sentido da palavra, muda a forma da palavra, mas ainda tem o mesmo sentido. E quando ela é traduzida às vezes para o português, muda às vezes o jeito da palavra, mas ainda continua tendo o mesmo sentido de que quando ela veio. Então, por conta dessas ocorrências, mitologias dizem que Lilith existia nas traduções antigas. Então, ela não existe hoje, por causa que conforme foi atualizando, foi apagando o nome de Lilith. Ou seja, em Isaías 34, a Bíblia fala que Lilith é mencionada como um animal noturno ou coruja. Esses dois relacionados a Lilith, mas a Bíblia não diz o nome de Lilith. Então, não há por que acreditar que Lilith foi a primeira esposa de Adão, porque Lilith não é mencionada na Bíblia. Então, em Apocalipse fala que aquilo que não está na Bíblia, aquilo que nós acrescentarmos nela, não vale de nada, é maligno. Então, o que está na Bíblia, e o que não está na Bíblia devemos tomar muito cuidado para não acrescentar coisas que não está na Bíblia e acabar falando coisa errada para muitas pessoas. E essas muitas pessoas podem entender algo diferente do que está na Bíblia e não é verdade. Não é mesmo? Então, rapaziada, por que algumas das pessoas acreditam que Lilith foi a primeira esposa de Adão? Porque na Bíblia, deixa eu mostrar. Na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, a Bíblia fala: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E isso é no capítulo 1 de Gênesis, está falando que Deus criou o macho e a fêmea. Só que aí, no capítulo 2, no versículo 18, a Bíblia vai falar de Eva. Então, a primeira coisa que Deus escreveu, que Deus falou, foi em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Macho e fêmea os criou. Depois, só no capítulo 2, ele vai falar do nascimento de Eva. Ou seja, cadê essa fêmea que foi criada lá no capítulo 1, versículo 27? Então é por isso que eles acham que Lilith foi essa fêmea que a Bíblia fala. Só que na Bíblia não menciona o nome de Lilith, então devemos tomar muito cuidado. E depois, a Bíblia fala que quando Deus tirou uma da costela de Adão e fez a Eva da costela dele, Adão disse: agora esta sim
é osso do meu osso. Ou seja, quer dizer então que Lilith não era osso dos ossos dela, porque eles foram criados da mesma matéria. Então, ambos tinham direitos iguais e foram criados do mesmo jeito. Então, Lilith não aceitava ser submissa a Adão, porque eles tinham os mesmos direitos. Agora, Eva foi criada de Adão, então Eva aceitava ser submissa a Adão. Por isso que ele disse, essa sim agora é ossos dos meus ossos. Então, quer dizer que Lilith não era osso do seu osso? Então, é por isso que algumas pessoas acreditam que Lilith foi a primeira esposa de Adão. Só que não está na Bíblia, então isso não passa de um mito, família. Não passa de um mito. Eva foi a primeira esposa de Adão, não teve outra além disso. E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, volta o vídeo que vocês vão entender. Se vocês não entenderam de novo, vão lá no meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo agora, e perguntam para mim. Se ficou alguma dúvida, eu posso pesquisar e esclarecer para vocês. E se vocês entenderam, comenta lá também, aqui no vídeo, ou vai lá no meu direct no Instagram e manda algum assunto, algum tema específico que vocês querem que eu traga aqui para vocês. E vamos jogar conteúdo nesse canal, então eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês. Agradeço por ter ficado aqui comigo até o final. E eu espero de coração que vocês me ajudem. Se puder, divulguem. Se achou interessante, comenta aí o que você achou. Se você acha que é verdade, se você acha que é mentira. Se realmente Adão se casou com Lilith e depois ela abandonou ele, virou a mãe dos demônios e toda essa história. Ou se a Eva foi a primeira esposa de Adão de verdade. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar. Então no comecinho, esse é apenas o segundo vídeo. Eu creio que Deus vai iluminar mais ainda a palavra para me trazer estudos para vocês e alguns assuntos importantes. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.